eu estou tocando 4 homens que lutaram e pelejaram através de pactos contra a minha vontade e o meu querer para essa nação. Por isso cairão como colunas e não se levantarão mais. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. E eu me sinto a pessoa mais privilegiada desse mundo, amado, por poder receber da parte de Deus uma missão tão importante. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade tão grande, né? É algo que me faz tremer diante de Deus e a cada dia aumenta mais e mais o meu temor. Porque não é uma brincadeira você vir para uma rede social onde milhões de pessoas podem assistir, quer dizer, um canal aberto para nações, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode assistir. Diferente de uma TV ou de um rádio, a internet é um canal aberto para quem quiser. E isso é uma responsabilidade muito grande. Mas enfim, amados, eu queria compartilhar contigo, né? Estava orando durante todo o dia da sexta-feira, toda essa sexta-feira. Deus inquietou muito meu coração com algumas, eu não diria preocupações, mas de certa forma a gente fica, diante de tudo que está acontecendo, a gente fica apreensivo, né? A gente fica apreensivo, às vezes a gente começa a ver números, né? Hoje eu recebi um vídeo mostrando lá que a desvantagem, né, entre o número de deputados que estão apoiando a censura no Brasil e os que estão lutando pela liberdade. E aquilo, de certa forma, entristeceu meu coração. E eu fui para a oração, amado. Eu fui para a oração e eu disse: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que o Brasil está passando por tudo isso? Por que a gente está tendo que enfrentar tanta luta? Por que está tão difícil para a gente? Eu perguntei para Deus hoje, amado. Eu perguntei para Deus hoje à tarde, hoje sexta-feira, dia 28. Eu disse: Deus, por que está tão difícil? Por que para nós as coisas estão mais complicadas? Parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, parece que o inimigo fica mais forte, né? E, amado, o Espírito Santo, entendendo e compreendendo acho que minha revolta, acho que sim, né? Um pouco de revolta. Porque assim, amado, eu tenho Deus como meu Senhor, como meu Pai, como meu amigo, como meu mestre, meu Salvador. Então, eu tenho liberdade também de chegar e dizer: Deus, não estou nada feliz, não estou nada contente com essa história, não. Né? E o Senhor, através do Espírito Santo, me tomou, me levou num lugar muito alto, amados, uma montanha, mas uma montanha muito alta. E a princípio, quando eu olhava lá para baixo, a única coisa que eu conseguia ver era uma neblina. Quer dizer, não via nada então, né? Tinha uma neblina que era incapaz de a gente enxergar qualquer outra coisa. E eu meio que ali, quieto, meio que incrédulo, confesso, né? Mas sempre eu pergunto: o que isso significa? E aí o Espírito Santo, né, que se manifesta como um anjo, né, no formato de um homem ali. Uma hora eu quero compartilhar com vocês as minhas visões com detalhes para vocês poderem compreender um pouco mais e entenderem como que as coisas acontecem. E é tremendo, é demais. E eu olhei para o Espírito Santo, para aquele homem que voou comigo até aquele topo de montanha, e eu disse: mas o que isso significa? E quando eu disse o que isso significa, ele falou: pensei que você não ia perguntar, porque já está acostumado que eu pergunto mesmo. E ele levantou as mãos. Quando ele levantou as mãos, levantou uma das mãos, né, a mão direita, aquela neblina toda desapareceu. E o interessante, amados, que eu vi o Brasil inteiro, pontos do Brasil, pontos turísticos do Brasil, por isso que eu sei que eu vi o Brasil inteiro, porque eu vi lugares, né, lugares turísticos do sul do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Oeste, da região central, do Sudoeste. Eu vi como se fossem muitas miniaturas. Para você ter uma ideia, eu vi Cataratas do Iguaçu, eu vi o Cristo Redentor, eu vi a cidade de Brasília com seus monumentos, eu vi praias do Nordeste, eu vi cânions, né? E aí eu entendi a região sul, né? Nós temos cânions na região sul. Então eu vi assim, né? Para você ter uma ideia, eu vi um rio muito grande, e na hora eu falei: ou é o Pantanal, ou é o Amazonas, né? Enfim, o Brasil tem vários rios grandes, né? Mas era um rio muito grande também. E eu continuei ali, aguardando a explicação. E o Espírito Santo disse: você está vendo tudo isso? É assim que Deus tem olhado e visto a nação brasileira. Ele tem um amor muito grande por essa nação.
Ah, se vocês soubessem o que essa nação significa para Deus e para os seus propósitos. E por isso mesmo, ele não desistiu e não desistirá dessa nação. Enquanto ainda ele me dizia isto, né, as frases dizendo ali, afirmando o quão grande é o amor de Deus pelo Brasil, veio assim uma nuvem, como se fosse um rolo compressor, muito espessa. E aquele brilho todo, né, começou a ser ofuscado. Novamente, o céu começou a encobrir toda aquela visão, né? E o Espírito Santo disse: este é o inimigo que tem sido sustentado por sacrifícios. Diga ao meu povo que se levantem com grandes clamores, que levantem as suas mãos em atos de fé, como nos dias de Moisés, que levantem os seus braços, como nos dias de Josué, e guerreiem com autoridade na oração, pois o inimigo tem lutado veementemente, e nesses dias, muitos são os sacrifícios. E o Espírito Santo, então, me levou a enxergar de um outro lado, amado, um grande exército. Olha que interessante. De um lado, empurrando aquela nuvem espessa, escura, novamente para encobrir os céus do Brasil, havia apenas um demônio, um principado. Ali, como se fosse um dragão. Né? Se fosse, não, um dragão. Mas interessante que esse dragão estava muito surrado. Já muito surrado. Não era um dragão, entenda o que eu vou dizer aqui. Não é que ele não era bonito, mas que existam dragões bonitos. Mas esse dragão estava muito surrado. Mas mesmo assim se esforçando para estender novamente essa nuvem espessa sobre toda aquela visão. E do lado de cá, o Senhor abriu meus olhos. E eu vi ali um exército infinitamente enorme, não tinha fim, eu não conseguia enxergar o fim. Cavaleiros todos montados, com armadura completa, todos eles brilhando, reluzentes, né? Um brilho dourado. E eles começaram a vir. E eles começaram a marchar no reino, assim, sobre as nuvens, sobre aquelas nuvens, e começaram a empurrar aquele dragão. O Senhor terminou dizendo assim para mim: o dragão tem tentado. Vão haver batalhas. Aqueles que são inimigos dessa nação, ainda por um pouco de tempo, resistirão, pelejarão contra vocês, tentarão de todas as formas humilhar o meu povo e sacrificar as famílias, mas será apenas por um pouco de tempo, pois a primavera está chegando e os meus anjos já estão posicionados para que, em vindo o tempo da vitória, nada prevaleça contra as minhas decisões. Eu estou tocando 4 homens que lutaram e pelejaram através de pactos contra a minha vontade e o meu querer para essa nação. Por isso cairão como colunas e não se levantarão mais. Eu abrirei as portas das prisões e muitos serão por elas tragados. Eu visitarei lares. Eu visitarei os arrogantes. Eu mudarei papéis de mãos. Também tocarei naqueles que julgam que suas riquezas são mais importantes do que a própria salvação. E eu ordenarei a mudança de riquezas nas mãos do meu povo. Olha, eu terminei e o Espírito Santo terminou. E eu entendi, amado. Nós vamos ter um rebuliço. Muitos empresários vão quebrar. Eu vi quebradeira. Eu vi grandes empresas aí fechando as portas. Eu vi empresas de setores aí, empresas nacionais, tá? De origem nacional, e também empresas que são de capital estrangeiro, sendo assim, não quebrando, mas mudando de mãos. Riquezas mudando de mãos. Riquezas mudando de mãos. Então te prepare. Deus vai enriquecer pessoas que não imaginavam e nem esperavam